Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Shuffle Talking e eu sou o Rafael Tavares. Cara, eu fiquei muito contente com os shows que haverão nos próximos tempos, tanto aqui em São Paulo quanto no Brasil, de modo geral, né? Apesar do show do Queens of the Stone Age ter sido cancelado no The Town, o festival não foi tão ruim, entre aspas. Apesar de ser o principal show junto com o Foo Fighters pelo novo trabalho, e da Pitty também por esse novo formato que ela está relançando essas músicas do primeiro álbum, né? Devo afirmar também que para as próximas semanas ou meses vão ser bem bacanas, assim como o show da Tarja Turunen, né? Do Evanescence, o festival I Wanna Be, né? Vai ter também a turnê de despedida do Restart, mesmo eu não curtindo tanto assim o som dos caras, mas é uma atração, né? Inclusive que é bem entusiasmado com a comemoração do álbum Acima do Nível do Mar, comemorando os 20 anos do lançamento do Catedral, do álbum do Catedral no caso, né? Não do Catedral, porque o Catedral tem mais de 20 anos. Que tipo, inclusive, foi um álbum que marcou muito pra mim. Mesmo sendo uma banda que, tipo, sei lá, tem uma ideologia mais ligada ao cristianismo, evangelismo, né? É basicamente isso. Quanto ao esse projeto da Pitty, eu fiquei muito decepcionado, né? Devido a releituras que foram feitas por outros artistas, eu considero ter sido um grande erro ela chamar artistas que não tem nada a ver com rock, nada a ver com a cena do rock. Eu entendo que cada artista tem um estilo diferente ali dentro, né? Eu não vou negar, eu gostei de 2 ou 3 músicas no máximo, né? Dentre elas a versão do Planet Hemp e a do Ney Matogrosso, né? A da Sandy ficou bem cantada, mas o instrumental achei que ficou devendo, né? Então eu acho que isso acabou impactando também, né? Quanto às outras, tipo MC Carol, Pablo Vittar, uns artistas muito nada a ver, sabe? Eu acho que se ela chamasse outras bandas, né? Até mesmo bandas novas para fortalecer a cena, ela que sempre reclamou tanto de ter sempre pouquíssimas bandas no mainstream, ainda mais dos anos de 2010 para cá, ela foi um dos principais expoentes que muita gente, muito marmanjo aí, que fica arrotando bagaço, agora fica reclamando, né? Que não tem rock no mainstream e tal, né? Só que assim, olha só, a grande artista que a gente tem no mainstream, ela basicamente ela acabou de enterrar a cena, colocando gente extremamente nada a ver num álbum de releituras que ela podia fazer, tipo, um impacto danado. Chamar gente nova pra curtir rock, chamar mais pessoas e mais tribos pra dentro, e ao invés disso, ela se afastou do rock e basicamente ela acabou de enterrar um dos grandes legados dela, que é o Admirável Chip Novo, que é um puta álbum foda pra caramba, assim. É um puta álbum, sim, do começo ao fim, sabe? E aí aconteceu o que aconteceu. Mudando aqui um pouco o foco do assunto, para quem tá no mínimo interessado, né, em notícias do dia a dia, soubemos que houve uma greve, entre aspas, né, do metrô aqui de São Paulo, né. Quem caiu de paraquedas nesse episódio, em algum momento da história, né, do Spotify, vai perguntar, tá, Rafael, mas o que tem a ver com isso? Cara, a gente sabe que na eleição de 2022 o Tarcísio venceu, né? E o que isso tem a ver? É assim, o avanço da agenda de campanha, né, vitoriosa do Tarcísio nas urnas, demonstra uma real preocupação com o cidadão paulista, né?
O cidadão que é usuário, né, do sistema de trens e metrôs e consumidor, por exemplo, do serviço da Sabesp, né, que tem toda essa ideia da privatização, né, que busca basicamente na melhoria do serviço, né. Então acho que, sim, a gente deve analisar vários pontos aqui, né. Preocupam-se alguns, os que perdem e os que ganham. Perdem, né? Vamos começar pelos que perdem, porque alguém sempre ganha, alguém sempre perde, né? Vamos lembrar da fala daquela mulher que foi presidente do nosso país. Nem todo mundo vai ganhar ou perder, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. É uma coisa mais ou menos assim, né? Perdem aí os sindicatos que escancaram seu corporativismo e o seu descompromisso com a população que depende desses serviços essenciais. E provavelmente podem ganhar na melhoria com a privatização do serviço, igual eu acabei de falar. E um detalhe importante: a crítica é aos sindicatos e às suas lideranças, não aos trabalhadores que eles supostamente representam, que são cerceados pelo dinheiro que contribuem e pagam de imposto para garantir uma vida boa para essa gente. Gente essa que faz pouco pelos trabalhadores, né? Por esse motivo, vamos pro óbvio, né? A greve é um direito constitucional, né? Mas como todo direito, não pode ser absoluto, né? O direito à greve, ele se articula com outros direitos, como a liberdade de se expressar, de vir, é uma garantia fundamental, né? E o direito ao transporte, que é um direito social, né? Consagrado aí no artigo 6º da Constituição, né? Que é a garantia de locomoção dentro do território nacional, né? Portanto, essa greve que resvala, a greve que atrapalha, a greve que impede a prestação de serviços essenciais, como abastecimento de água, transporte público, essa greve passa a ser inconstitucional. Dessa anuência do Poder Judiciário e está sujeita a regras específicas e conforme os seus precedentes judiciais, que a gente já sabe, né? O que o judiciário faz no nosso país. Mas até aí, tudo certo. O que me causa preocupação é o descaso desses sindicatos com essas determinações legais com a população. Vamos nos lembrar do exemplo da greve legal, imoral e antidemocrática desse mesmo sindicato dos metroviários, que em maio de 2021, em plena pandemia da Covid-19, para quem não se lembra, vou refrescar a memória aqui de quem tem memória curta, porque brasileiro tem memória curta. Quem não se lembra, foi uma greve por aumento de salário em meio a uma crise sanitária e também em meio a uma paralisação econômica, que foi aquele famoso "a economia a gente vê depois", né? Só que essas pessoas que pregaram que a economia a gente vê depois não estavam preocupados com as pessoas que dependem de serviços essenciais, de pessoas que trabalham com comércio, de pessoas que trabalham com a população. Então, assim, muitas pessoas do funcionalismo público até estavam lavando as mãos para quem estava morrendo de fome, para quem estava morrendo por problemas até mesmo psicológicos e problemas, posso até me arriscar a dizer, psiquiátricos, né? Porque a gente não teve nenhum respaldo psicológico, né? Além do convívio da nossa família, né? A gente teve casamentos que acabaram, pessoas que se distanciaram, pessoas que inclusive se aproximaram. Nem tudo é caos, né? Nem tudo foi caos nessa pandemia. Foi uma greve que foi convocada virtualmente e que foi decidida numa assembleia online na calada da noite.
impossibilitando assim que mais ou menos 2 milhões de usuários, mais ou menos, me refiro a mais ou menos 2 milhões de usuários diários, não é? Do sistema de trens e metrôs, né? Que essas pessoas fossem, no mínimo, avisadas que teriam uma greve, né? Foi muita gente pega de surpresa. Foi um conglomerado de gente nas portas das estações quando estava tudo fechado que ninguém sabia de nada, né? Todo mundo só foi saber quando chegou na estação. E a situação de quem fica quando precisa pegar um ônibus mais metrô, né? Ou ônibus mais trem, ou ônibus mais trem mais metrô. Imagina, né? Vamos enfatizar a consequência disso. As maiores aglomerações, literalmente, né? Amontoados, e muitos profissionais, até mesmo da saúde, sem ter como chegar aos seus hospitais e aos seus ambulatórios, né? Clínicas e toda a área da saúde, basicamente, que estava com extrema dificuldade em dar um suporte mínimo para a população em meio a uma crise sanitária sem precedentes igual essa que a gente teve. E detalhe, na época dessa greve, o estado de São Paulo registrava uma média móvel superior a 500 óbitos por dia, em consequência da Covid. E o Sindicato dos Metroviários descumpriu especificações judiciais, organizou e executou essa mega paralisação que talvez tenha contaminado em milhares e milhares de pessoas. Uma irresponsabilidade sem tamanho, sem falar na falta de empatia. Portanto, fica aqui o registro da minha solidariedade às vítimas da politicagem sindical de ontem e de hoje. Bom, essa é só a minha opinião. Meu nome é Rafael Tavares, tenha uma boa semana. E no decorrer da semana, para compensar o tempo que eu fiquei sem dar notícias aqui no podcast, eu vou gravar um episódio extra sobre algumas outras coisas que houveram acontecendo que eu não vim aqui conversar com vocês a respeito. No mais, é isso e tenham uma boa semana para todos.